Aleluia! Depois de muitas emoções e muitos agitos, né? Continuamos na presença do Senhor, porque todo o que fazemos, quando nos divertimos, quando nos alegramos, quando celebramos, quando brincamos, fazemos tudo porque o Senhor tem sido bondoso e cheio de misericórdia conosco, amém? Então, toda brincadeira, todo tempo junto, isso também é espiritual, isso também é saudável para nós desfrutarmos, né? Às vezes a gente vem de um contexto, né? E já contei hoje de manhã que eu vim de um contexto, pelo menos no lugar onde eu frequentava, algumas coisas eram muito, assim, restritas e a gente tinha algumas limitações de fazer algumas coisas como se isso fosse ofender a santidade de Deus. Mas é possível a gente brincar, é possível a gente estar junto, é possível a gente se divertir junto, a gente rir. E isso tudo agrada ao coração também do nosso Pai. Porque como Pai, Ele quer nos ver cheios de alegria, Ele quer nos ver vivendo aquilo que Ele estabeleceu para nós, que é uma vida em família. Amém? Antes de eu começar a falar, onde é que está a Maria Tereza aqui, que eu não estou, desculpa, com essa luz que está bem forte. Está aqui na minha frente aqui. Eu queria ouvir, que vocês ouvissem rapidamente um testemunho curtinho que ela tem para... Ela repartiu comigo hoje ali no saguão e eu não queria deixar passar. Talvez tenha muitos outros, mas como ela está quentinho, isso eu não queria perder essa oportunidade de deixá-la repartir conosco. Por favor. Tem trabalhado na minha vida há algum tempo sobre isso, sobre paternidade, sobre filiação. Eu compartilhei no grupo hoje de manhã também e depois eu conversei com ele porque a minha infância foi complicada, a da Maria foi. Mas eu compartilhei com ele que minha mãe e meu pai, pelo que minha mãe me contou, porque meu pai foi embora, foi um pai que quase nunca conversou comigo e quando eu tinha 7 anos ele foi embora, então foi uma ausência assim grande. Isso foi para minha mãe, eu acho. Ela contava a parte dela, mas ela me contava então que os dois disputaram desde o início porque ele queria um filho homem e ele tinha o nome de Cláudio guardado. E a minha mãe então, desde pequena, já brincava de boneca e o nome era Maria Tereza e a filha ia ser Maria Tereza. E aí veio a menina então, então tipo, ele perdeu, né? Eu ainda disse para ela, por que tu não botou então... Cláudia, né? Não, ela não abria a mão. E aí, a partir dali, então, ela me conta que ele já foi para outro quarto e o dia que ele recebeu, que ela perguntou o que é, que ele disse, a Manuria, chateado. E eu me criei ouvindo isso, e a minha mãe, e ainda dizendo, né, que eu era para mim estudar, porque nenhum homem precisava, que era para mim não depender de ninguém. E isso causou uma ferida grande, que foi muito difícil para mim, inclusive me relacionar. Eu não me sentia digna. Eu não me sentia digna de alguém me amar. Eu não me sentia digna até às vezes no grupo, né? Algumas pessoas também durante a caminhada que não têm o amor do Senhor me intimidaram com algumas coisas. Então, foi bem complicado. Tanto que eu tô com 60 anos, né? Eu até casei. De uma forma totalmente errada, com uma pessoa totalmente errada, assim, porque... E foram 2 anos de casamento e não deu certo. Não tive filhos, não tive nada. E Deus foi me curando, mas hoje eu achei muito didático e muito maravilhoso como foi feito aqui. E quando o pastor Fernando disse, o Senhor me gerou, é que a gente fica nervosa, e foi uma frase que me impactou naquela hora muito, muito. Eu entendi como revelação, não só na mente, né? Porque na mente... Eu até disse hoje no grupo, na mente eu dou aula sobre autoestima. Mas... E quando eu entendi que o Senhor me fez desse jeito, que Ele escolheu, né, a cor dos olhos, que Ele escolheu que eu fosse uma mulher. E quando Ele pegou o nenê e disse, e eu pude ver Deus dizendo, minha filha, eu te escolho. E foi uma cura muito grande, muito grande. Eu quis testemunhar para que Ele... porque isso é muito bom. Então, assim,
É como o irmão falou, um testemunho, uma palavra, uma frase, tudo estava maravilhoso. Mas aquela frase fez toda a diferença para mim a partir de agora. E eu já me sinto diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fica aqui só um pouquinho. Vamos orar pela Maria Teresa. Eu creio que essa obra linda que Deus está trazendo ao coração dela, e esse testemunho, né, é um testemunho de restauração que começa hoje, mas tem muita coisa que Deus ainda vai desvendar aos olhos dela e quer desvendar aos olhos de muitos outros de vocês. Então nós vamos orar, vamos concordar juntos, porque a palavra diz que 2 ou mais concordarem e ligarem aqui na terra, terá sido ligado nos céus. Amém? Amém. Senhor, nós te bendizemos por essa palavra tão preciosa, esse testemunho lindo, Senhor, daquilo que tu alcançaste no coração da Maria Teresa. Ela, de fato, nunca foi um acidente, Senhor. Ela nunca foi uma casualidade, Senhor, mas ela sempre foi desejada, amada por ti, como todos nós. Mas nós juntos aqui, Senhor, como parte da tua igreja, nós queremos abençoá-la para que ela, daqui para frente, viva uma vida de plenitude, Senhor, de alegria, nessa certeza, Senhor, do teu cuidado, do teu amor, da maneira como tu olha para ela com tanto carinho, Senhor. Os teus olhos são olhos de aprovação, são olhos de aceitação, Senhor. Amém. Tu tem nos aceitado e tem aceitado a Maria Teresa. Amém. E a ti nós damos a honra e nós damos a glória porque essa palavra que nos alcança, ela vem do teu coração para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido, pelo testemunho. Quase podíamos terminar a noite agora, porque está tudo pronto, né? Já não tem praticamente nada para a gente dizer depois do testemunho precioso desse. Mas nós vamos continuar um pouquinho mais. Eu estava brincando, ninguém aqui se chama Eutico, né, para cair da janela. Se eu me estender um pouquinho mais, qualquer coisa a gente ora, o cara ressuscita e a gente segue falando. Então, assim, nessa continuidade, eu queria falar um pouquinho mais agora sobre o segundo passo, porque o primeiro passo é nós entendermos que Deus é nosso Pai, e isso é muito importante, eu considero esse um fundamento para nossas vidas, entendermos que nós temos não um Deus carrasco, né, pronto para te punir, tu errou agora, tu vai ver só, mas um Deus que olha para nós com desejo de relacionamento, com desejo de intimidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre filhos que se relacionam com o Pai. E para falar disso a gente precisa, vamos ver se está passando o slide. Está conectado aí? Acho que se não ligar aqui não funciona, né? Agora, funcionou, eu liguei aqui. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento, né? Porque o relacionamento com Deus, ele foi algo estabelecido desde o início, né? Texto de Gênesis 3, nós não vamos abrir agora, né? Mas se vocês derem isso fica como um teminha de casa, vocês lerem Gênesis 3 ali, vai dizer que na viração do dia, Deus caminhava pelo jardim, né? E creio que então, era algo rotineiro. Talvez se Deus fosse gaúcho, talvez ele até vinha tomar um chimarrão todos os dias com Adão, né? Isso a gente brinca muito entre nós. Né? Vamos matear, vamos ter uma charla, né? Uma conversa, né? Porque esse era o desejo do coração. E nós precisamos lembrar que não havia nenhum impedimento para que esse relacionamento acontecesse, né? Então, antes da queda, nós vamos falar de que esse relacionamento ele se baseava numa identidade, e aqui tem um ponto importante nós entendermos, né? Numa identidade que era naquilo que Adão era e não daquilo que Adão fazia, né? Importante nós, de novo, eu quero bater muito nessa tecla ao longo desses dias, né? Porque a sociedade, ela insiste em dizer que você é a sua profissão, que você é o carro que você tem, que você é a conta bancária que você tem, enfim, né? Todas as coisas, o sucesso é medido pelas suas realizações. Mas Deus, a palavra diz que quanto ao Senhor, os seus olhos andam por toda a terra, buscando quem? Aqueles cujo coração é
totalmente dele. Então, este é o olhar que Deus olha, não é como o homem olha. E nós precisamos nos desvestir, nos desintoxicar e nos lavarmos com essa palavra para entendermos que somos filhos. E porque somos filhos, nos relacionamos com Deus. Então, antes da queda, Adão tinha uma identidade bem definida, quem ele era. Com relação à comunhão, essa comunhão ela era baseada, o fundamento da comunhão era na graça e no amor de Deus. Porque se ele estava nu, e a palavra diz que antes disso ele estava nu, e ele não tinha nenhum problema de estar assim. Ele não ficava intimidado, ele não ficava dizendo assim, e agora o que Deus vai fazer, o que Deus vai dizer? Eu nem preparei meu cabelo hoje, eu nem botei perfume, né? Não, o relacionamento era muito livre, porque era fundamentado na graça e no amor. E não havia, então, a necessidade de aparatos, de coisas para tornar o homem aceitável. E hoje a luta é para nós, eu diria para nós que já caminhamos no reino de Deus, é para descansarmos nesta graça e não ficarmos fazendo um esforço para dizer, agora Deus vai me aceitar aqui. Eu li 5 capítulos da Bíblia hoje eu preguei o evangelho com uma pessoa, não estou dizendo que não leia, não estou dizendo que não pregue, tá bom? Para ficar bem claro. Mas não são essas coisas que vão nos tornar aceitáveis. E a autoridade, esse é um outro ponto muito importante de nós entendermos, a autoridade que Adão tinha para dar nomes, para, enfim, exercer aquele cuidado sobre o jardim, foi uma autoridade que Deus deu para ele. Disse, Adão, tu vai fazer isso, e começou a estabelecer algo para Adão começar a exercer aquela autoridade. Com a queda, o que acontece? A primeira coisa que se perde é a identidade. Porque aí Adão passa a ser as coisas que ele faz, aquilo que ele começa a produzir, né? E onde nós vemos um exemplo disso? Nós vemos quando ele começa a falar da geração seguinte, quando Caim e Abel começam a viver, nós vemos então um modelo de alguém que fez segundo a prescrição do Senhor, que foi Abel, um homem que serviu aquilo que Deus tinha pedido, e nós vemos um Caim, um homem da performance, que trabalhava duro, que fazia muita coisa boa, só tinha um probleminha, ele queria fazer do jeito dele, e Deus disse, se tu agires certo, eu vou te aceitar, agora, tu precisas decidir fazer do jeito que eu estabeleci. Mas esse homem começa a viver, então, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem. E se nós fôssemos atualizar, não a palavra, mas atualizar a realidade do que nós estamos vivendo hoje tu é o que tu sente. Né? Então, as pessoas hoje eu sinto que eu sou um cachorro. Já temos isso, né? Eu sinto que eu sou um cavalo, eu sinto que eu sou um gato, né? Então as pessoas começam a atrelar sua identidade a sentimentos. Qual é o problema de nós atrelarmos a nossa identidade aos sentimentos? É que os nossos sentimentos, eu não sei de vocês, mas até um dia mais nublado e mais chuvoso me deixam às vezes um pouquinho mais chateado. Verdade? Às vezes quando a gente passa assim meia dúzia de dias, ou quando nós passamos muitos aqui pelas situações de enchente, quando fazia um diazinho de sol, né? Um diazinho de sol, né? Mexe conosco, não é verdade? Então, os nossos sentimentos, eles com certeza não são confiáveis, porque eles podem estar mais assim, mais para baixo, mais para cima. Agora o Senhor diz assim, a minha palavra precisa ser o que te sustenta. A minha palavra é a verdade, não é uma verdade, não é uma alternativa, ela é a verdade. E se eu estou dizendo que você é filho e que você é amado, é porque você é filho e você é amado. Então é simples assim. Mas, infelizmente, né, toda essa geração de youtubers, de influencers e tudo mais que as mídias sociais estão aí e que já pegou todos nós, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez algumas gerações um pouco menos, mas pegou todos nós, ela fica bombardeando no nosso ouvido o tempo inteiro, né? Eu falei hoje de manhã que muitas vezes a pessoa tira uma foto para postar uma selfie de um lugar, vamos dizer que aqui, esses matos, essas árvores lindas, esses gramados aqui,
e bota com um sorrisão ali, né? E às vezes bota embaixo, estão em Gramado. A gente não sabe se a pessoa está toda endividada, a gente não sabe se a pessoa está deprimida, a gente não sabe se a pessoa está passando por lutas, se está se separando, se está do jeito que sabe. Mas o que ela está vendendo é uma imagem que muitas vezes não confere com o seu interior. Então, o que nós vemos aí? Uma identidade que está completamente comprometida com esse mundo. E o Senhor precisa nos desintoxicar. Não estou trazendo nenhum ensino aqui de que vocês não podem ter redes sociais. Mas se vocês querem um conselho, menos redes sociais e mais palavra de Deus. Menos redes sociais e mais um tempinho a sós para ouvir o que Ele tem a dizer ao teu coração. Às vezes, tenho feito já há algum tempo um acordo com a minha esposa. Nós começamos a olhar alguma coisa e eu, para ser sincero, já faz algumas semanas que eu já não olho praticamente mais nada e quero ver se me desintoxico completamente de Instagram. Eu trabalhava com isso até pouquinho tempo, só para vocês saberem, então era difícil, né? Eu lidava com esse tipo de publicações cristãs que eu fazia, mas tinha que trabalhar com isso. Agora não mais. Mas nós fizemos um acordo com relação, por exemplo, a olhar fatos políticos. Eu não defendo nenhum lado político, começando por aí. Mas às vezes, quando eu começava a olhar algumas notícias, eu começava a ficar irritado. Porque eu começava a pensar, coisa mais... Ficava indignado com coisas. E isso afetava até o meu humor e o dela também. Aí eu olhei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, quando um perceber que o outro está ficando irritado, que está olhando algumas coisas, assim, cuidado com o veneno que está te alimentando. Então isso pode, né, de novo, sem nenhum legalismo, não estou dizendo aqui para vocês que é pecado, é proibido você entrar numa rede social, não estou dizendo isso, mas quero deixar esse alerta para vocês. Se alimentem de coisas boas. Apliquem Filipenses 4:8, que diz, né, tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, se algum louvor, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Às vezes tenho conversado também com alguns rapazes, alguns jovens, né, no aconselhamento, e também ouço assim, porque eu fiz isso, porque eu vi isso, porque fulano fez isso. E ele está cheio, para conseguir chegar às vezes no assunto mesmo, ele precisou primeiro dizer um monte de informação que ele nem sabe o que vai fazer com aquela informação. Então isso está intoxicando as nossas vidas, nos deixando sobrecarregados. Nem era exatamente o tema, agora eu abri um parênteses bem grande aqui, né? Mas cuidado com o veneno deste século. Amém? Recebam aquilo que é puro, e só é puro se vem do Senhor. Nem mesmo nossos pensamentos são confiáveis, e nós vamos ver isso. Amém? E ainda para finalizar, então, a comunhão não era por mérito, mas era a comunhão, no caso, depois da queda, o homem passou a ter um esforço para, não, eu mereço, então eu tenho que fazer coisas para poder ter relacionamento com Deus. E essa autoridade que tinha sido delegada por Deus para ele, olha, Adão, tu vai fazer isso, tu vai poder dar nome aos animais, tu vai poder governar, ela passou a ser uma autoridade, então, que o homem passou a tomar força. E aí surgiram todas as guerras e toda a história da humanidade se desenvolve em cima desse ponto. Eu não tenho, eu vou tomar. Não interessa o quanto isso vai custar, não me interessa o que eu tenho que fazer, se eu preciso passar por cima de outros, se eu preciso mentir, se eu preciso fazer o que fizer. Quando nós olhamos os sociólogos tentando explicar hoje a guerra no Oriente Médio ou todos os problemas políticos e sociais da nossa sociedade, seria tão simples a gente pensar assim, se o homem desse ouvidos ao Senhor e decidisse andar segundo o conselho do Senhor e não segundo o seu coração, nós não teríamos a realidade que nós temos hoje. Então é importante nós termos isso guardado no coração, que o nosso relacionamento com Deus precisa voltar, né? Um dos cânticos aqui nos diz que nós vamos até as portas do céu, né? Eu acho que a gente pode, eu não quero anular o cântico, mas a gente pode fazer o seguinte, traz as portas do céu até nós, né? Porque quando nós
rendemos nossa vida ao Senhor, quando nós buscamos a presença dEle, né? Na verdade é o céu que baixa e nós nos alinhamos com o coração do Pai e começamos a viver a eternidade aqui. Se vocês não sabiam, sejam cientes, né, que a eternidade não é algo que nós vamos desfrutar, é algo que nós já podemos começar a viver aqui. Todos nós que recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, que recebemos essa salvação, que é o dom gratuito de Deus, passamos a desfrutar de vida eterna. E o que é a vida eterna? É conhecer Jesus. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Eu queria fazer um parênteses aqui, nós não vamos nos deter muito, né? Eu queria falar rapidamente sobre essa amizade que... Quantos conhecem a história da amizade de Davi e Jonatas? É um texto bastante intenso, né? Está lá em 1 Samuel 18:1. Disse que a alma de Jonatas ficou ligada de Davi com um profundo amor, uma profunda admiração, quando viu a posição de Davi frente ao rei Saul. E em 1 Samuel 18:4, Jonatas tomou uma decisão importantíssima e muito impactante para aquela época. Ele pegou e deu a sua espada, o seu cinto, aqui a sua armadura, e havia um significado muito forte por trás disso. Ele estava dizendo assim: eu reconheço que Deus tem te separado para ser o próximo rei. Só que quem era o próximo rei pela ordem lógica? Seria Jonatas, né? Porque ele era filho de Saul. Mas ele abriu mão disso por reconhecer a presença de Deus na vida de Davi. Tanto que ele diz nesse próprio capítulo 18, 19 e 20, ele vai dizer para o pai dele: meu pai, tudo o que o teu reino tem conquistado passa pelas conquistas de Davi. Como poderia você levantar sua mão contra ele? E aí Saul até disse: não, realmente eu vou mudar de ideia e não vou mais mandar matar ele. Depois logo em seguida manda matar ele de novo. Então, mas Jonatas tinha realmente um coração que entendia que Deus estava chamando Davi para aquele lugar. E ali eles estabeleceram uma aliança, e nós vamos ver isso em 1 Samuel 20, tem algum escriba que consiga ler para mim 1 Samuel 20, 14 e 16? Consegue ler para nós, Alfred, aí? Isso. 1 Samuel 20, 14 até o 16. Se eu continuar aqui, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Então aqui nós temos uma aliança firmada entre Davi e Jonatas muito forte. Depois vocês podem também lerem todo o texto e o contexto que ela aconteceu, né? Mas Jonatas disse, né, que tu vai ter misericórdia da minha descendência, da minha família, quando todos os teus inimigos cessarem, né, tu vai lembrar dessa aliança que nós estabelecemos. E aqui nós fechamos um parêntese. Então, é como se nós tirássemos uma fotografia e avaliássemos essa relação entre Jonatas e Davi e a aliança que eles fizeram. E aí, nós vamos pular para a história de Mefibosete, que está em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler para ver se a gente ganha um pouco de tempo, tá? 2 Samuel, capítulo 9, diz o seguinte, é um texto de alguns versículos. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está?
Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrado com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Nós podemos parar aqui e meditar um pouquinho sobre algumas coisas que nós identificamos nesse capítulo. A primeira pergunta, ou o primeiro ponto, é que nós precisamos entender como Davi olhava para Mefibosete. O que parece para vocês, quando ele diz assim: alguém da casa de Jonatas? Foi isso que ele disse? Da casa de Saul. Interessante que a promessa que ele havia feito para Jonatas é que ele iria cuidar pelo menos da descendência de Jonatas. Mas aqui ele já estava estendendo essa misericórdia para além daquilo que Jonatas tinha pedido. Ele disse: alguém da casa de Saul. E aí a resposta é que havia alguém. Aí chamaram Ziba lá, essa personagem que a gente vai ver, que é muito interessante, que à medida que nós lemos o Velho Testamento, nós vamos ver que depois ele apronta para Mefibosete e tenta passar a perna e roubar de Mefibosete as terras, Mas é interessante que nessa conversa Davi pergunta, és tu Ziba? E ele disse: sou servo de Saul. E tu conhece o filho de Saul? Quem é? Não, existe um mesmo. Mas já vou avisando. Essa agora é a interpretação minha, Já vou avisando, ele é aleijado. Ele é todo tortinho lá. Está aqui no texto, se vocês olharem. Interessante que vocês vão ver, inclusive, que ele não menciona nem o nome de Mefibosete. Só vai aparecer o nome de Mefibosete quando Davi dirige a palavra a ele. Até aquele momento ele era apenas um aleijado. O que nós começamos a perceber? Que muitas vezes o mundo pode olhar para circunstâncias, para coisas que nós passamos e não dizer: esse é só mais um crente lá, ou mais um assim, ou mais um assado, As pessoas não nos dão mais nem nomes, As pessoas não se relacionam por nomes, mas se relacionam por coisas que fazem, E aqui Ziba estava dizendo: ele é só mais um aleijado. Mas Davi disse assim: mas vai buscar ele, porque eu quero usar de misericórdia com ele. Agora, eu queria também convidar vocês a fazer um exercício de imaginar esse trajeto. Segundo alguns, eu não vou poder precisar, não sou um grande teólogo para falar sobre esse assunto, mas era mais ou menos 60 quilômetros entre Jerusalém e Lodebar, que é a cidade onde Mefibosete estava morando. E Lodebar, essa palavra é muito interessante, ela se encaixa muito dentro da realidade de Mefibosete, porque o nome significa lugar de estio, lugar de pouco pasto. Lodebar é um negativo, que diz lugar em que as coisas não vão muito bem, não prosperam. Então, curiosamente, um dos filhos de Saul foi para um lugar onde ele estaria meio que escondido. Aqui nada acontece, aqui a vida parece que parou aqui nessa cidade. Então, um lugar de pouco pasto. E você sabe qual era a economia predominante daquela época? Criação de gados. Lembra que quando o povo foi para o Egito,
né, que chegaram no Egito e José foi interceder diante do faraó e disse: olha, o meu povo é criador de gado. Então eles pediram as campinas, né, para criar gado. Então significa que ter pasto naquela época significava também ter prosperidade na cidade, ter gado, ter como cultivar, ter como prosperar a cidade. E Mefibosete foi morar nesse lugar, talvez até de favor, porque ele foi morar na casa de um homem que, segundo a história, um homem que até tinha algum poder aquisitivo. Talvez esse homem, agora penso eu, não tenho nenhum estudo que fale especificamente sobre isso, pensou, bom, como ele era filho de Saul, filho de um rei, na verdade Mefibosete era um príncipe. Embora fosse aleijado, ele era um príncipe, né? Mas ele, de repente, recebeu aquela notícia: olha, Davi mandou te chamar lá para comparecer perante o rei. E eu imagino que aqueles 60 quilômetros, se é que eram 60 quilômetros, devem ter sido os quilômetros mais longos da vida de Mefibosete. Porque ele deve estar pensando: agora deu para mim. O rei me chamou na presença dele, e depois a gente vai ver qual era o destino de todos os filhos dos reis que eram depostos, dos reis que morriam. Normalmente a tradição, o que determinava para eles, né? Então Mefibosete chega na presença de Davi, e o texto vai dizer que ele se lança ao chão, e Davi diz assim: não temas, Mefibosete, porque eu vou usar de misericórdia. Por que vocês acham que Davi disse não temas? Porque provavelmente ele estava temendo e muito, né? Eu consigo imaginar Mefibosete dizendo assim: agora será que ele vai fazer picadinho de mim? Será que ele vai cortar o meu pescoço? O que será que ele vai fazer, né? Mas Davi disse assim: não temas, porque eu vou usar de misericórdia para com a tua vida por causa de teu pai. E ali então Davi começa a tratar Mefibosete da maneira como Mefibosete jamais imaginava que seria tratado. Porque ele disse: eu vou restituir todas as terras de teu pai Saul, porque na verdade quando ele fala pai Saul é porque as gerações estavam muito ligadas. Embora Mefibosete fosse filho de Jonatas, Jonatas era filho de Saul, eram todos de uma mesma linhagem. E como Saul era rei, então Davi se referiu a Saul como pai de Mefibosete. Ele disse: não temas, porque eu vou restituir toda a terra para ti, para que a tua casa sempre tenha pão, para que haja provisão para ti. E ele poderia parar aí, mas ele ainda foi além. E tu, Mefibosete, tu vais poder comer a minha mesa, a mesa do rei, todos os dias da tua vida. Tu não vai precisar ficar em Lodebar, lá no esquecimento, naquela cidade que ninguém mais se lembra de ti. Mas tu vai poder comer a minha mesa, junto com os meus filhos, e tu vai ser tratado como se fosse da linhagem real. Mas a resposta de Mefibosete surpreende, porque ele diz assim: quem sou eu para tu te lembrar de mim? Eu não passo de um cão morto. Podia ser só um cão, mas ele precisa ser um cão morto ainda, né? Talvez ele disse um cão morto fedido, né? Bem, já com vários dias, né? Então, como Mefibosete se enxergava aos olhos de Davi? Eu não passo de um cão morto. E aqui nós começamos a ver, né, que há uma relação muito forte na maneira como nós podemos enxergar a misericórdia de Deus, porque Davi, né, é uma personificação de Deus naquele momento, né? E Jonatas é uma personificação de Jesus, porque ele vai dizer depois: por amor de Jonatas, teu pai, eu vou ter misericórdia de ti. Não foi o mesmo que aconteceu com cada um de nós? Deus, por causa da misericórdia, da obra de Cristo na cruz, teve misericórdia de mim e de você, não é verdade? Então, entender, né, que esse relacionamento passa por essa aceitação da misericórdia. Mas qual era o problema com Mefibosete? É que Mefibosete poderia saber quem era Davi. Ele podia saber que Davi tinha feito grandes conquistas, que Davi era um homem realmente de muitas vitórias, que derrotou muitos exércitos, mas ele só conhecia os feitos de Davi. O problema é que ele não conhecia a aliança que havia
E isso, muitos autores afirmam isso, eu tendo a acreditar nessa avaliação desses autores, que Mefibosete, ele ficou aleijado aos 5 anos de idade, né? E provavelmente fugiu porque, nós vamos ver logo em seguida, ele precisava poupar a sua vida, né? Ele não sabia que havia uma aliança de amor e um compromisso tão sério entre Jonatas e Davi. Então ele disse assim, é certo que isso vai dar ruim para mim, é certo que eu vou morrer. Então ele desconhecia o tamanho dessa misericórdia. Você pode dar uma olhadinha em 2 Samuel 19, 28, se vocês quiserem anotar aí, ou na verdade está no slide anterior. 2 Samuel 19, 28 vai dizer o seguinte. Então, aqui é uma conversa entre Mefibosete com Davi. Eu não vou ler toda a história aqui, mas eu vou me deter no versículo 28, porque ele diz assim, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à mesa, e que direito, pois tenho eu de clamar ao rei qualquer coisa? Então, tinha uma coisa que Mefibosete sabia, é que a história, ao longo do tempo, sempre foi assim. Os filhos de rei que sobreviviam quando um rei novo assumia o trono, perdiam o pescoço. Então ele disse, essa é a minha sentença de morte. O que ele não sabia é que havia uma aliança de amor e uma promessa de que Davi usaria de misericórdia para com toda a geração de Saul por causa do amor e dessa aliança firmada com Jonatas. Então, Deus é um Deus de aliança e muitas vezes nós conhecemos algumas partes da característica de Deus nesse relacionamento e desconhecemos outras tão importantes. E nós precisamos entender que Deus nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele. E quanto mais nós conhecemos aquilo que Deus tem para nós, mais nós vamos conseguir estar firmados nas suas promessas. Porque senão nós podemos ser como pessoas que vivem ora em Jerusalém, ora em Lodebar. Ou seja, o que significava Jerusalém naquela época? Jerusalém era o lugar onde tudo acontecia. Era o centro do governo, era onde o rei morava, ainda onde o rei disse para Mefibosete, tu vai agora comer todos os dias à minha mesa junto comigo. E Lodebar era o lugar do esquecimento. Mas o que Mefibosete não conseguia entender era por que tamanha misericórdia com ele, né? Então aqui entra um processo de conhecimento e de renovação da mente. Nós precisamos decidir se nós vamos viver baseado em algumas experiências daquilo que nós vivemos no passado, das nossas dores, daquilo que nós passamos, daquilo que nós sempre ouvimos falar, às vezes ao longo de muitos anos, ou se nós vamos viver as promessas daquilo que Deus fez, porque Ele estabeleceu uma aliança de amor com cada um de nós. E outra coisa muito linda de nós entendermos e lembrarmos é que quando Davi disse, Mefibosete, você vai comer sempre à mesa do rei, ali Mefibosete era exatamente igual a todos os filhos do rei. Embora ele fosse coxo dos 2 pés, tivessem os 2 pés quebrados, debaixo da mesa, nada parecia. Ele era exatamente igual aos outros. Isso mostra o tamanho da misericórdia que cobre todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas deficiências, né? E nos faz sentar à mesa para ter relacionamento com Deus. Mas é muito importante que nós entendamos que isso não pode ser uma teoria. E por isso foi tão importante esse testemunho e caiu realmente como uma luva quando a Maria Teresa testemunhou para mim lá, né, que uma coisa é dizer assim, tá bom, Deus é meu pai, Deus é bom, Deus cuida de mim, Deus me ama. São tudo verdades, nós sabemos que isso são verdades. Mas outra coisa é quando nós entendemos que nós, de fato, fomos amados profundamente e chamados para um relacionamento.
Então nós vamos entender que nós vamos sair do conhecimento intelectual, porque quando a palavra fala de conhecer a Deus, a palavra ali é epignosis, né, do original, e ela está dizendo não apenas um conhecimento técnico, não apenas, eu sei que Deus é bom. Não, eu experimentei e continuo experimentando da bondade de Deus. Eu sei que Ele realmente é bom comigo. Eu sei que Ele realmente cuida da minha vida. Eu sei que eu pertenço a Ele, eu pertenço à família dEle. João 12 vai dizer isso, né? Que Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, né? A todos, pois, que o receberam, deu-lhes o direito. Você tem recebido ao Senhor? Amém? Vamos acordar um pouquinho assim. Todo mundo recebeu o Senhor aqui? Se não recebeu, dá tempo ainda, né? Todos nós que recebemos ao Senhor, fomos feitos filhos de Deus. E se somos filhos, nós podemos sentar à mesa do Rei. Nós podemos desfrutar desse relacionamento. Não precisamos viver na terra do estio, porque senão nós vamos viver sempre assim. Como é que está? Irmão, estou lutando, está difícil. Como é que vai? Vamos levando, né? Sabe? Provação em cima de provação. Claro que no mundo, né, nós vamos ter aflições. Jesus disse isso. Mas ele não termina aí. O que mais que ele diz? Mas tem de bom ânimo. O problema é que nós gostamos muito da primeira parte. Irmão, provação, difícil. Né? E aí nós ficamos nessa parte. Agora, Gálatas 4,6 vai dizer, porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito. E de novo nós voltamos com essa palavrinha tão especial. Abba, Pai. Paizinho, Paizinho querido, Paizinho amado. Como é o teu relacionamento com Deus? Como é a tua intimidade com o Senhor? Será que tem dias que tu diz assim, hoje eu preciso fazer isso para que Deus possa ouvir minha oração? Tem alguns que até usam assim, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Alguém já disse isso aqui? Dá tempo de se arrepender ainda, né? Hoje o céu está de bronze, né? Só que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos, só tem uma coisa que pode tornar o céu de bronze para nós. É se nós estamos em pecado e permanecemos em pecado. Porque lá em 1 João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E tem mais, ele diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Vocês estão vendo como nós precisamos constantemente renovar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro e não com aquilo que tem dia que está mais difícil, tem dia que está mais assim, está mais assado, né? Queridos, é tempo de nós nos apegarmos à verdade da palavra. É tempo de nós nos apropriarmos desse relacionamento de pai e filho que Deus tem para nós. Nós temos hoje uma geração de muitos filhos que têm pais apenas no nome, porque os pais são ausentes. E muitos de vocês foram vítimas dessa realidade, como eu tive algumas dificuldades na minha vida em família. Mas aí vem esse Pai querido do céu e diz, eu vim para restaurar a tua sorte. Eu vim para te dar agora herança. Não é mais para tu viver na terra da sequidão. Não é mais para tu viver na terra do esquecimento. Mas é para tu viver sentado à mesa do Rei. Esse é o convite de Deus para nós essa noite. Vamos ficar em pé? O exercício que nós vamos fazer amanhã vai nos levar a questionar ainda um pouquinho mais como está o nosso relacionamento com Deus. E ainda antes do exercício nós vamos ver que existe uma chavezinha aí que é a renovação da mente. E amanhã eu quero discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria que você fosse deitar hoje pensando assim, como tem sido
os meus dias? Como tem sido o meu relacionamento com Deus? Será que é mais dias de sequidão, de estio, do que dias de abundância? Será que eu consigo me sentir livre para sentar à mesa do rei? Ou parece que eu muitas vezes estou com um sentimento de cão morto? Porque isso é às vezes pode ser uma falsa humildade, né? Onde eu sou tão pequeno, tão simplesinho, né? É verdade que nós todos somos muito pequenos diante de um Senhor tão grande, isso é uma verdade. Mas Ele tem nos chamado e nos dado uma posição de filhos. E se nós somos filhos, nós não podemos viver, né? Menosprezar e desconhecer uma tão grande expressão de amor para conosco. Dizer, Deus fez uma obra, mas está difícil, né? Não, vamos viver na plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém?